Sabe aqueles espacinhos entre um dente e outro que provavelmente te incomodam? Eles são chamados de diastema. Existem formas para a gente fechar esses espaços, mas nem todo espaço é fechado do mesmo jeito. É por isso que eu tô aqui, para te explicar algumas dessas formas e como a gente faz para ter previsibilidade no resultado final. Eu sou a Débora Lozan, sou especialista em dentística, sou mestre e doutora na área e vem comigo que eu vou te explicar agora. Como eu falei, o diastema é esse espaço presente entre um dente e outro e ele pode acontecer por diversos motivos. Pode ser pelo formato do dente, que é um pouco menor, pode ser por uma questão genética, pode ser pela distribuição e a relação entre os dentes e os ossos da maxila ou da mandíbula, ou até mesmo por hábitos que você mesmo pode causar esse afastamento. Como, por exemplo, ficar colocando a língua entre um dente, empurrando, e dessa forma esse dente ele pode gerar sim um afastamento. O mais importante é a gente determinar o que está causando, justamente para que a gente evite que esse problema volte a acontecer depois da correção desses espaços. É por isso que quando você chega aqui, a gente faz uma avaliação super criteriosa, com exames complementares, fotografias, escaneamento. Inclusive, a gente consegue planejar o seu caso antes mesmo da gente ver como vai ficar. Então você vai visualizar isso no computador. Eu consigo colocar uma resina específica que depois a gente tira, ela serve somente para esse diagnóstico, principalmente para a gente poder mapear se, por exemplo, em algum movimento que você faz, aquele dente toca primeiro ou tem alguma interferência, porque tudo isso faz evitar fraturas nessas regiões. Então vou te falar algumas das alternativas que a gente tem. Por exemplo, a ortodontia, que é o aparelho, onde você vai ter uma movimentação dos seus dentes. Ela é indicada, por exemplo, para pacientes que já têm os formatos adequados, no entanto, os dentes estão mal posicionados. Dessa forma, a gente não precisa de tratamento restaurador, não precisa de resina, nem de cerâmica, apenas o reposicionamento desses dentes já fecha esse espaço, devolvendo a harmonia do seu sorriso. Uma outra alternativa são as resinas compostas e é justamente com que eu trabalho. Então a gente vai colocando aquela resina em posicionamentos específicos, fecha esse espaço, mas para isso a gente precisa de muito cuidado em todas as etapas para que essa resina não manche, para que a gente mantenha o polimento dela e saúde gengival. A terceira opção seriam, por exemplo, as cerâmicas ou as facetas convencionais. A desvantagem nesse caso é que normalmente a gente precisa de um desgaste. Ele é mínimo, apenas para o assentamento da faceta em relação ao dente, mas também trazem resultados muito previsíveis e duradouros. Não existe uma única forma da gente tratar. Existe o que é mais indicado para você. Por exemplo, em algumas situações é preciso unir a ortodontia com as resinas. Então o paciente primeiro precisa corrigir aquele posicionamento, porque provavelmente tem alguma interferência, ou talvez a gente teria que desgastar muito mais o dente para conseguir a harmonia do sorriso, e somente depois desse reposicionamento, aí sim a gente vem com resinas estratégicas. Com isso, a gente coloca muito menos material, submete o paciente a muito menos procedimentos e tem mais previsibilidade no resultado final. A naturalidade é conseguida quando a gente consegue respeitar a anatomia do dente com as curvas, com a proporção altura-largura. Às vezes o paciente ele chega com uma ideia de que ele quer muito fechar aquele espaço. E quando a gente vai analisar a proporção do sorriso, o dente já é muito mais largo do que alto. E isso vai alterar ainda mais, trazendo um resultado insatisfatório no final. É por isso que é necessário uma atenção individualizada junto com a sua face, para que a gente realmente desenvolva protocolos que vai te satisfazer, sempre procurando a sua saúde em primeiro lugar. Se você tem esses espacinhos entre os dentes, já agenda aqui a sua avaliação, porque assim a gente pode realmente olhar o seu caso, planejar com muito cuidado e você inclusive consegue visualizar antes mesmo da gente executar como ele vai ficar, tá bom? Te espero no próximo vídeo.